Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar agora mais uma live sobre saúde feminina, junto com a Josane, que é terapeuta também, e eu também, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vão chegando aí, vão chamando as pessoas, porque hoje realmente é um tema bastante especial para todos nós, porque todos nós temos mães, temos irmãs e a mulher é fundamental na vida, né, de todo ser humano. Então, eu vou pedir para que vocês nos acompanhem e que, se quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Sejam realmente todos muito bem-vindos. Vou tentar chamar aqui agora a minha amiga Josane para que ela participe junto comigo, para estar falando um pouquinho com vocês, tá? Só um minutinho, vamos lá ver se eu consigo chamar. Deixa eu ver aqui. Josane, você está por aí? Vamos lá. Falar sobre saúde feminina vai muito além, né, pessoal, de só as campanhas de prevenção contra câncer de mama, de colo de útero. Nós temos também que nos preocupar com a saúde mental das meninas. É muito fundamental pensar nisso. Por quê? Porque a saúde, né, emocional de uma pessoa, ela transmuta em muitas outras possibilidades. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a saúde mental estando em dia, você consegue ir bem no trabalho, você consegue ir bem nos estudos, nos relacionamentos, enfim, você consegue ter saúde no geral, né? E tendo saúde no geral, você vai conseguir efetivamente ser muito mais feliz. Vamos ver se agora eu consigo chamar minha amiga definitivamente, pessoal. Vamos lá. Oi! Olha só, a gente entra na dificuldade aqui de chamar o amigo, mas consegue, né, Josane? Sempre, Marta, sempre. O que é trabalhar ao vivo? É assim. Sempre assim. Pois é, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe? É verdade. É verdade, é Não é não? verdade. Quem sabe faz ao vivo, é verdade. Muito bem. Bom, gente, ó, meu nome é Marta, tá? Quem me segue aí me conhece um pouquinho, sabe do que eu trabalho. Eu sou terapeuta, hipnoterapeuta, estou me formando como psicanalista também. E não é muito diferente a minha amiga Josane, né? E hoje nós vamos falar da saúde das meninas. E eu queria agora que minha amiga se apresentasse aí para vocês também. Com muita honra, com muita alegria. Quero agradecer as pessoas que estão aí no nosso domingão, né? Conosco aí, vai reservar o seu tempinho para nos ouvir, para compartilhar. Eu sou Josane, conhecida muito como Josane, eu sou terapeuta. Trabalho hoje com dois segmentos, tanto da hipnose quanto da psicanálise. Estou estudando um pouquinho de neurociências, entendendo as nossas emoções, entendendo quem somos. É muito gratificante.
É uma busca contínua e é isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Trabalhamos muito, em particular hoje, assim, meu maior cliente são as mulheres. Hoje eu estou bem focada nas emoções. Então, estamos aí hoje abertas para falar para todas as que estão aí hoje, para perguntar e nos ouvir. É isso aí, né, Josiane? E você falou muito bem aí, né, que se conhecer realmente é algo assim transformador, né? E por que que a gente resolveu falar da saúde feminina hoje? Porque é tão pouco discutido a saúde mental no nosso país, né? É tão pouco levado a sério isso. E nós estamos no mês onde é praticado as prevenções, né? Tanto do colo de câncer do útero quanto de mama, né? E é um mês que a gente ouve falar bastante sobre isso. E existe um pedacinho assim da nossa vida que a gente às vezes deixa um pouco de lado, que é justamente a saúde mental, né? Que é basicamente o que comanda tudo. Então, assim, a minha amiga, a Josiane, ela sabe bastante sobre o autocuidado, né? O que a gente precisa hoje estar fazendo realmente para a gente se sentir melhor, né? Coisas básicas que podem fazer você, né? Menina aí que está passando por algum, de repente, desafio, uma transição de carreira, ou teve alguma perda, ou que simplesmente está um pouco perdida, somente isso, ou que está em busca realmente de saber melhor quem é para poder evoluir mais, né? O que você pode estar falando, Josiane, sobre autocuidado, mediante isso aí, né, desse nosso mês, né, que é o mês de prevenção, enfim, o que você pode nos falar aí dentro dessa linha que você estuda tão bem, que é o autocuidado, e pode passar aí para as meninas? Então, Marta, eu me apaixonei muito, né? Quando eu me formei na terapia, eu fiquei muito no questionamento qual segmento eu iria. E como eu tive muita experiência da terapia, né? Eu sendo analisando, eu vi que era muito profundo esse nos conhecer. Uma vez que eu me conheço, eu me cuido. E até fiz uma postagem esses dias e eu falava assim que nós somos treinados desde criança, desde pequeno, cuidar do outro. Então, por exemplo, eu sou filha mais velha. Eu cresci tendo que cuidar dos meus irmãos. Eu cresci tendo que cuidar dos outros. Nós vamos para a escola, nós temos que cuidar do amiguinho. Nós vamos para a família, nós temos que cuidar dos priminhos. Isso a gente vai crescendo só se doando. E a gente às vezes não entende qual momento que eu me cuido, qual o momento que eu me olho. Porque se torna até egoísta, né? Falar assim, não, você casa, você tem que cuidar do outro. Você tem um filho, você tem que cuidar do outro. Então, e você para e você fala assim, que momento eu vou me olhar? Que momento eu vou me cuidar? E eu me apaixonei pelo autocuidado, pelo autoconhecimento. Falo muito para os meus seguidores que o autoconhecimento nos liberta totalmente. E nesses estudos do autocuidado, eu vi que nós temos 5 pilares, né? 4 pilares do autocuidado. Que ele é o físico, que ele é o emocional, o social e o espiritual. Então, ele é são 4 pilares que nos equilibram. Se nós olharmos, você que já faz atendimento também, nós que atendemos, quando as pessoas vêm nos procurar, algum desses pilares ele está rompido, ou não tem um Estremecido, pilar, né? ou ele está destruído de alguma forma, não é? Então eu trabalho hoje muito com esses 4 pilares. Que a gente vai falando no longo da nossa live, mas o autocuidado físico é o se conhecer. É isso que você vai falar hoje, da saúde, né? Nós não precisamos viver o outubro rosa. Nós temos que viver todos os dias o rosa da nossa vida. Nós temos que viver todos os dias a mulher que eu sou e você é. Nós temos que viver, olhar, né? Até hoje a gente estava até conversando que eu fui conhecer uma academia. Se você me pergunta assim, Ju, você gosta de ir para academia? Não, não gosto. Não gosto de malhar. Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar. Eu gosto disso.
Agora, ir para a academia é um autocuidado que eu tenho para mim. Então, o que que eu faço? Eu vou conhecer novas academias. Isso tem sido muito bom para mim. Ir conhecer lugares, ir conhecer outros novos ambientes. Tem que ser prazeroso. O autocuidado físico, ele precisa ser prazeroso. Então, se eu gosto de pedalar, eu vou pedalar. Se eu gosto de caminhar, eu vou caminhar. Mas com o foco do autocuidado físico. Nós temos o autocuidado emocional, que aí a gente vai falando mais profundamente durante a live. É buscar esse equilíbrio emocional. Não é fácil. Nós temos mulheres, donas de casa, mães, trabalham, algumas estudam. É um montante de muitas coisas. E como buscar esse equilíbrio, né, no nosso dia a dia? Então, é possível? É possível. Eu digo para as pessoas, tudo é possível com equilíbrio e com foco naquilo que é essencial. A gente quer abraçar o mundo, mas não dá para abraçar o mundo, né? O autocuidado social, eu falo muito para as pessoas, se socializem, mas se socializem com pessoas que nos ajudem, que nos transforma para melhor. Muitas vezes nós não queremos romper, às vezes, com determinadas amizades que não nos ajudam, não nos transforma para melhor, mas nos coloca para baixo ou nos dá alimentos ruins. Né? O que são alimentos ruins? Ficam lá com pessoas que só falam mal das outras, que são tóxicas, né? E o espiritual, que é fundamental, acho que independente do que você acredita, de quem você acredita, que religião você segue, o autocuidado espiritual, ele é fundamental, ele é uma base muito forte nas nossas vidas. Então, quando a gente encontra desequilíbrio nos pilares, quando a gente tem esse desequilíbrio, nós não estamos totalmente em busca, não estamos controladas emocionalmente, e aí muitas coisas nos afetam. Então, autocuidado é isso, o autocuidado de se olhar, sabe? É olhar para dentro e ver assim, o que eu estou precisando hoje? Quais os pilares precisam de atenção? É. E precisam mesmo, né? Você me falou agora sobre uma coisa que me despertou. Estatisticamente, hoje, né, as mulheres são mais acometidas a transtornos mentais do que os homens. Os homens, eles só ganham, quando a gente fala em números, né, perante pesquisas da OMS e tudo mais, porque existe o alcoolismo, né, e o alcoolismo realmente é mais acometido pelos homens, mas é só por isso que, de repente, as meninas não ultrapassaram, tá, em números, a quantidade de pessoas que ficam doentes com transtornos mentais. Por que isso na sua fala isso me remeteu? Por quê? Porque as meninas, por suas vezes, né, elas demoram mais para procurar ajuda quando se veem sufocadas, quando se veem, de repente, com perda de memória, quando se veem, de repente, com algum tipo de transtorno, como um tique nervoso, qualquer transtorno, qualquer. As mulheres demoram mais tempo para buscar ajuda do que os meninos. Por quê? Por conta de uma conta social aí, né, que nós pagamos sem porquê. As mulheres se sentem envergonhadas, elas têm medo do julgamento dos outros por estarem buscando, né, a ajuda psicológica, a ajuda ali terapêutica para cuidar da sua saúde mental. E isso, por muitas vezes, atrapalha na família, leva a demissões no trabalho e por esse motivo, né, hoje em dia as mulheres estão alcançando aí, estatisticamente, os homens nessa parte né, de estatística em números, por se sentirem culpadas, né, e pelo medo dos julgamentos, medo de serem desmoralizadas, como se, né, não fosse o bastante a mulher trabalhar, estudar, ser mãe, né, fazer N coisas que a mulher hoje, né, faz, e sobrecarregadas elas não podem, de repente,
ter essa, entre aspas, tá? Todas podem, mas no subconsciente, a mulher se sente menos propensa do que o homem, quando na verdade tudo leva a ela, de repente, ter um maior transtorno do que propriamente os meninos, né? Por conta dessa sobrecarga. E falando dessa sobrecarga, existem coisas que a gente pode fazer, né? Para de repente minimizar todo esse transtorno, todas essas novas patologias que vêm surgindo aí, né? Conforme o tempo vem passando. Nós tivemos a Covid, ainda temos, aí de repente vem outra epidemia atrás. Enfim, isso tudo vai fragilizando. Aí eu estou falando do ser humano, tanto homem quanto mulher. Só que a mulher, ela se sente muito mais oprimida por conta de toda uma conta social aí. Então, se a gente não começar realmente a perceber, né? Estou falando das meninas aqui, se nós não começarmos a nos colocar num lugar de direito realmente, a gente não vai conseguir ter saúde, a gente não vai conseguir transmitir a saúde para os nossos próximos, ou seja, para os filhos, para os netos e para quem vive ao nosso redor, né? Porque o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que a saúde mental, ela é para dentro, mas ela é muito mais para fora do que para dentro. Isso assim, eu levo isso comigo como experiência própria. Por quê? Porque quando eu comecei, né, a estudar o que é a saúde mental no seu geral, fiz terapia, fiz a hipnose, estudei a neurociência, fui me formando primeiro por curiosidade, mas porque eu precisei do tratamento. Então, precisando do tratamento, eu consegui sentir na pele o que as pessoas que estão em sofrimento emocional passam, e passam por muitas vezes caladas, passam muitas vezes sem ter nenhum tipo de orientação a que profissional buscar, ou nem sequer imagina que simplesmente falar, né, vai mudar o estado emocional dela. Então, é muito importante que a gente levante sim essa bandeira, para que você que está nos escutando hoje possa falar com as suas colegas, falar com com a sua filha, falar com a sua sogra, falar com todas as meninas e até com os meninos do seu redor, que a saúde mental é algo que a gente pode realmente e que deve olhar com mais carinho, olhar com mais seriedade, que é o que realmente pede, né? Porque a gente precisa realmente ter clareza do que a gente quer, a gente precisa ter clareza do que a gente é, né? Para que possa realmente até partilhar o conhecimento um com o outro. Faz sentido isso que eu estou falando, Josiane? Aí sim, Marta. E eu achei interessante, me fez lembrar, essa semana eu escutei uma atriz, né, na TV, estava fazendo a minha unha, e aí estava rolando lá uma reportagem e a pessoa perguntou assim, que ela está gestante, o que que você gostaria que fosse? Aí ela falou assim, olha, para mim não faz diferença, porque eu já tenho um casal, então o que viesse, né, homem ou mulher, não, para mim não ia fazer nenhum. Porém, aí ela colocou assim, que eu achei muito interessante, e isso vai responder o que você falou e o que eu vou dizer nos estudos que eu tenho. Ela falou assim, eu não tinha preferência, mas eu torcia para ser um menino, porque se você perceber, meninas sofrem muito no mundo que a gente vive. Mulheres têm muita dificuldade aqui para crescer, para ser respeitada, para ser isso, para ser aquilo. Aí respondo o que você está dizendo. Marta, por que que a mulher demora tanto pedir ajuda? Por que que a mulher, quando ela vem no socorrer, comigo é assim.
Quando vem uma pessoa pedir terapia, vem me socorrer, me socorre, me salva. Elas usam muito esse termo, né? Me salva. Porque elas estão na beira do abismo do casamento. O casamento já está no final. Elas estão surtando. E aí o chefe chega até ela e fala assim, ou você busca ajuda ou você vai ser demitida. E esse chefe, porque gosta muito da pessoa, porque senão a gente já conhece o mercado de trabalho, muitos já mandam antes. Quando em casa já está um inferno, então ela está perdendo os filhos, né? Os filhos já não aguentam mais. Você tá louca, mãe, você tá louca, não sei o quê. Você já não tem mais amigos, os amigos já não te suportam mais. Então, alguma coisa tá errada. Se ninguém tá me suportando, alguma coisa tá errada. Então, nós chegamos nos extremos. Nos extremos, na beira do abismo, para pedir socorro. E tá tudo bem. Só que agora nós estamos fazendo uma live hoje mostrando para você que tá na hora de se anteceder. Está na hora de pedir ajuda antes. Porque quanto mais cedo eu me cuidar, mais rápido eu me resolvo. Mais rápido eu vou ser melhor. E aí eu te falo, quando uma pessoa ela diz que o mundo não é fácil para as mulheres, e não são mesmo, não é fácil. Eu vivo num ambiente masculino. Sou super respeitada, graças a Deus. Mas é conquista. Aí eu fui fazer uma pesquisa dos medos das mulheres. Quais são os maiores medos de uma mulher? Aí vamos lá. Então, eu sou uma mulher e dentro das pesquisas diz assim, o primeiro maior medo da mulher é não ser bem-sucedida, pessoalmente e profissionalmente. Vivemos um tabu onde as pessoas dizem assim, é impossível, né? A crença. É crença, a gente sabe. Não dá para ter sorte no amor e ter sorte no trabalho. Gente, se você que está nos ouvindo pensa assim ou já escutou isso, tá na hora de abandonar essa crença. Não existe isso. Não existe. Lembra? Nós falamos de 4 pilares. E esses 4 pilares nos pertencem. Pertencem à humanidade. Não pertence à mulher ou ao homem. A todos nós. Então, a mulher, ela tem já medo de não ser aceita no mercado de trabalho. E na cabeça dela é sorte no amor, azar no trabalho. Ou sorte no trabalho e azar no amor. Então, a mulher, ela tem medo. Ela tem medo de ser bem-sucedida. O outro medo que ela tem é da independência. Tem mulheres que ganham muito mais que os homens. No meu lar mesmo, já teve épocas que eu ganhei muito mais que o meu esposo. E nunca foi eu que mando. Não, nós mandamos. Nosso salário, nosso dinheiro. Não existe o salário do meu marido ou o meu salário. Hoje ele ganha mais, mas por muito tempo eu ganhei mais. Eu ganhei mais. E se hoje ele está onde ele está, porque ele teve uma mulher que deu apoio, deu suporte, e não tive medo. E quando foi a minha vez de crescer profissionalmente, ele estava do meu lado e falou, é assim mesmo que você tem que ir. Então, mulheres, não tenham medo de ser independentes financeiramente. Ser independente financeiramente significa que você tem um bom salário. Mas nós, seres humanos, eu gosto muito dessa frase, Marta, pessoas precisam de pessoas. Não é dinheiro que precisa de dinheiro. Você pode ter rios de dinheiro. Quantas pessoas hoje, Marta, têm rios de dinheiro e está num iate chorando, pensando em se jogar no mar? Quantas pessoas estão num hotel agora, embriagados, pensando em tirar sua própria vida? Então, dinheiro é só dinheiro. Agora, pessoas precisam de pessoas. Terceiro medo, tá aqui, ó, da violência contra a mulher. Nós sabemos que a violência ainda perdura entre nós. Nós sabemos que a violência, tanto dentro de casa, tanto nas ruas, você olha a televisão, eu nem gosto de olhar a internet às vezes, e a TV, porque, meu Deus, né? É uma propagação de coisas ruins. Então, existe muita violência, mas existe muita coisa boa. Então, a violência contra as mulheres. Aí vem esse medo, que se você olhar, ele antecede dos dois. Medo da solidão. Aí a mulher, ela fala assim, eu sou tão boa profissionalmente, eu sou tão boa, vamos lá, eu sou excelente advogada. Nossa, eu arraso lá na hora que eu vou julgar. Mas eu não tenho, o cara que eu tava saindo ganha menos, e ele já se sente diminuído, eu não vou ficar com esse cara.
A minha família não entende porque eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que estudar muito, eu tenho isso, eu tenho isso, aquilo. Quando percebe, minhas amigas não entendem a minha linguagem. Quando ela se vê só. Ela olha para os lados e fala: com quem eu vou compartilhar tudo isso? Com quem eu vou compartilhar esse meu conhecimento? Ela tem medo de estar só. Ela tem medo de ser sucedida. E eu conheço pessoas, Marta, não é triste isso. Eu conheço pessoas que saíram do nada mesmo. Hoje vive muito bem profissionalmente, tem uma condição financeira bem, é independente, mas ela se sente mal, essa pessoa se sente mal porque outras pessoas da família não cresceram. Ué, o que você fez para crescer? Estudou, renunciou muitas coisas, se dedicou, se formou, tirou dias, semanas, meses, anos estudando. Te pergunto, essas pessoas da sua família fez isso? Não. Então por que você está se sentindo culpada? Entende? Olha a nossa situação. E o último é o medo de não ser ela mesma. Essa é a chave, Marta. Essa a gente pode fechar agora. Por quê? Primeiro, é difícil ser quem eu sou se eu não sei quem sou, não é? Eu tenho um filme que eu adoro, um filme antigo, que é Noiva e Fuga. Ele é antigo. Tem uma cena desse filme que a Julia Roberts tá lá com o marido, com o cara lindão lá, e ela tinha medo de se casar por eles, motivos dela, traumas. Vale a pena assistir esse filme. E ela deixa o cara, o amor da vida dela, lá na porta da igreja, porque ela não queria se casar de medo. E na briga, ele virou para ela e falou assim: você não sabe nem quem você é. Todas as pessoas, eu te perguntei olha que coisa simples. Eu perguntei qual é o gosto do ovo que você gosta, você não sabia responder. E ela começou a dizer dos ovos que ela gostava conforme os ex-namorados dela. Então, um gostava de mexido, ela comia o mexido. O outro gostava cozido, ela comia cozido. Um gostava semi-cozido, ela... Olha então, o quinto medo de uma mulher, não ser quem ela é mesmo. Aí eu te pergunto, se nós temos tanto medo de ser quem somos, será que sabemos de verdade quem somos? Hum. Esses tempos Boa atrás eu falei pergunta. sobre a falta do autoconfiança. Por que eu não confio em mim? Porque nem sei eu quem sou. Quando eu decidi o meu nicho da terapia, eu fiz e te liberta. Eu falei, eu encontrei o meu caminho. É aqui que eu quero seguir. É nesse segmento que eu quero trabalhar. Eu mudei, sabe? Então, meus estudos passaram a ser focados. Minhas lives passaram a ser focadas. Meus vídeos passaram a ser focados. E olha que interessante, Marta. As pessoas que vêm até mim estão dentro do meu nicho. Então, a mulher, quando ela não sabe quem é, ela acaba se perdendo nos outros quatro. Nos outros quatro, por quê? Porque ela fica insegura e às vezes ela tá presa num relacionamento que não é nem para ser, mas tem medo. Aí, mas se eu deixar essa pessoa, como é que eu vou arrumar outra? Eu já tenho 40 anos, eu já tenho 35 anos, eu já tenho 30. Então a gente vai se entrando num emaranhado, de medos. Medos que fazem parte. Aí é por isso que eu tenho medo de pedir ajuda. Porque pedir ajuda é fracasso, porque a mulher, para ela conhecer o mercado, para ela competir com os homens no mercado, elas precisam se revestir de mulher poderosa. Só que mulher é intensa, não é, Marta? Mulher é intensa. Você pode disfarçar por um período, mas chega uma hora que você se entrega. E é aí que a gente perde nossas emoções. É aí que a gente acaba tendo o equilíbrio, o desequilíbrio emocional. E quando eu perco meu desequilíbrio emocional, eu fico doente. Quando eu fico doente fisicamente, mentalmente, espiritualmente e sucessivamente. Faz sentido? É, todo sentido. É, eu não posso me colocar ainda como uma especialista em autoconhecimento, mas eu digo que é o que me fascina dentro do estudo, tanto
quando a gente fala de neurociência para terapia, quanto a própria terapia e a própria hipnose. Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele te liberta, ele te Muito. mostra o caminho. Ele te mostra o caminho do quê? Do sucesso. Por que eu falo isso com bastante propriedade? Eu até escrevo muito isso nas minhas postagens. E tá lá na minha bio, vocês podem conferir, que o autoconhecimento te leva ao sucesso, descubra seu caminho. Porque realmente se abre um caminho na nossa frente. Porque quando você, né, conseguir conhecer exatamente aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente deseja, porque gostar e desejar são coisas diferentes, né? Aquilo Verdade. que você realmente deseja, quando você conseguir, de fato, enxergar isso com clareza, você vai saber também fazer melhor suas escolhas. E olha só que fantástico. A nossa vida, a minha, a sua, a da Josane, é feita de escolhas. Tudo o que a gente faz é baseado nas nossas escolhas. Eu escolho se eu vou levantar às 6 da manhã ou às 6h30. Eu escolho a hora que eu vou escovar meus dentes. Eu escolho a roupa que eu vou vestir. Eu escolho com quem eu vou me casar. Aí é que tá. Escolho bem ou escolho mal? Escolho realmente a pessoa que vai viver comigo o resto da vida porque eu sei realmente o que eu quero, porque a vida está empurrando para aquilo. Eu sei realmente o que eu preciso fazer e qual habilidade eu preciso potencializar em mim mesma e que vai me trazer resultados legais, mediante aos meus recursos, porque eu posso. Eu vi olha só, eu acho que falando de internet aqui, acho que as pessoas vão identificar. Tá, ressurgiu um post, né, um videozinho de uma menininha que tá chutando ao gol. E aquela menininha não acerta o gol, tá? Só que ela começa a dar piruetas. Basicamente, ela tá no lugar errado só. Só que ela tem inúmeras habilidades em outro lugar. E o autoconhecimento é isso. Você tem recursos hoje. Tudo que você precisa está aí com você agora. Você tem recursos hoje e você tem, tá? Tudo o que você precisa. Você só ainda não sabe direitinho o que é. Por quê? O pessoal fala, o autoconhecimento, poxa, que coisa mais, né? O pessoal fala e não diz nada. O autoconhecimento dá trabalho, gente. Sabe por quê? A partir do momento que você vai se auto-investigando, que o autoconhecimento é a auto-investigação, você descobre também que tem coisas em você que de repente não são tão bacanas assim. Coisas em você que você precisa mudar o jeito para poder viver melhor. De repente, a forma como você se expressa não é uma forma. Não estou falando de sociedade, não, tá? Eu estou dizendo realmente de proximidade. Eu estou falando. Sabe aquele momento que você vai até a padaria comprar pão? Depende da forma como você fala com a atendente lá da padaria. Às vezes você está falando ríspido e está falando com energia o tempo todo, quando na verdade você só precisa pedir por favor, muito obrigado. Então, o autoconhecimento vai desde esse pequeno cuidado em você, de repente, saber se colocar com como você gosta, não é saber se colocar como a sociedade pede, é saber se colocar como você gosta, tá? Até você ter escolhas, como a escolha de repente de uma faculdade, como aquilo que você vai fazer, que vai dar trabalho sim, porque fazer o que gosta necessariamente não é viver pulando de alegria, mas sim é fazer algo que no final do dia você está cansado, sim, mas que te dá alimento para a alma, né? E nós somos uma tríade: corpo, espírito
né? E mente. Se a gente não cuidar de cada setorzinho desse, o desequilíbrio, ele acontece. E, assim, de 100 pessoas que eu conheço, as 100 têm desequilíbrio. Inclusive eu. A, a gente não consegue, de verdade, a gente consegue estar bem o tempo todo? A gente não consegue. A gente é igual os pratinhos, a gente equilibra um, vai lá e roda o outro. Só que a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento e a gente precisa realmente se dedicar. A quem? A si mesmo. A si mesmo para quê? Para pelo menos lá no básico, no raso, né? Conseguir cuidar realmente da nossa mentalidade. Olha que impressionante. Já escutou alguém falar assim? Fulano não tem juízo, não pensa direito. Vocês já escutaram alguém falando isso? Já escutou alguém falando isso de você? E olha o que a pessoa falou, não pensa direito. Pois é, a gente às vezes não pensa direito mesmo. Pensamento gera sentimento e gera comportamento. Se você não prestar atenção no que você anda pensando, pode ter certeza, você acaba nutrindo toxinas para o seu organismo. Por que eu estou falando disso? Porque eu realmente já nutri toxinas a rodo, assim, para mim mesma. Eu já tive doenças e sintomas emocionais, doenças psicossomáticas, tá? Existem inúmeras doenças psicossomáticas que acometem em 88% as mulheres. E olha só, gente, não sou eu que estou dizendo não, é a OMS que diz isso, tá? Organização Mundial da Saúde. Tem noção que as mulheres estão produzindo toxinas para alimentar doenças? E isso assim, falando, parece que a gente está querendo colocar medo nas pessoas, mas não é. É simplesmente acender realmente essa luz para a saúde mental, né? Para prevenção de esclerose múltipla, para prevenção de demência, para prevenção de muitas coisas que já tá lá, né? Nos esperando de repente numa maioridade aí, indo caminhando aí para os seus 70, 60, 80 anos? Claro que não, gente. A idade não é sinônimo de doença, sabe? Muito pelo contrário, quanto mais idade você tem, mais experiência você tem. E todo momento, qualquer momento, não importa a idade, se é 18, se é 30, se é 40 ou se é 60, sempre é tempo para que a gente comece a realmente prestar atenção no que perda de memória, no que de repente, dores de cabeças que não passam com nada. A gente não nasceu para sentir dor, né? Por que tem tanta dor de cabeça? Se a pessoa, de repente, não teve nenhum problema traumático, como um acidente ou algo nesse sentido, não tem por que a pessoa começar a ter dor de cabeça frequente. Então, são os pensamentos. Os pensamentos e os pensamentos não somente isolados. Lembra que eu falei? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, se eu penso de uma maneira negativa, logo eu estou me comportando de uma maneira não tanto satisfatória, né? E dentro do que é cuidado especial também, não sei se a Josiane vai falar, mas tem coisas que a gente pode cuidar também, principalmente para aumentar o nível de serotonina, para ajudar, né, na, na transformação disso no nosso organismo, que a gente pode fazer, tanto na alimentação como a prática de exercícios físicos, né? E também, entre outras coisas. Você vai falar alguma coisa disso, Josiane? Você preparou aí alguma coisa de Então, Marta, alimentação?
Eu, eu, eu falo assim, né? A gente falou bastante sobre essa questão dos medos, da dificuldade da mulher procurar ajuda, essa questão da Organização Mundial de Saúde dizendo que as mulheres, né, estão produzindo esse veneno, vamos dizer que é veneno, né? Acho que toxina é uma palavra muito bonita. Vamos pôr veneno. Vamos pôr veneno, que a gente entende que veneno mata. Veneno, ela tem uma missão. A missão dela é envenenar, tirar a vida, tirar algo que seja bom em nós. E aí você olha que o que eu preciso? Eu já entendi, né? As pessoas que estão aqui conosco, ela entende que eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem sou e qual que é o outro braço, né? Vamos dizer assim, qual é o equilíbrio disso? Como é que eu tenho esse controle? É controlar as emoções. Você usa uma palavra que eu gostei muito, que você fala assim, tem pessoas que não pensam e agem. Porque as emoções dela está tomada, né? Está tomada por uma falta de controle emocional, falta da inteligência. A gente fala que é inteligência. Quando a gente fala muito da palavra, eu particularmente não sou muito fã da palavra inteligência emocional, porque dá a impressão que, então eu sou burra. Não, ninguém quer burro, né? Mas o que nós queremos que compreenda é que é uma busca contínua. Por isso que é fundamental me conhecer. Uma das coisas que quando eu fiz terapia, e eu aconselho muitas pessoas façam terapia, eu sempre fui assim, Marta. Isso sempre foi comigo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de tirar pessoas do meu convívio que não lhe são boas. Tinha um apego emocional das pessoas, porém, entretanto, se eu via que você não me fazia bem, eu cortava você de forma radical. Sempre foi assim. Então, eu cortava. E tinha uma pessoa, só que tinha uma pessoa no meu convívio que não dava para fazer esse tipo de coisa. Que eu precisava conviver com a pessoa. Eu tinha que conviver com a pessoa. Tem pessoas que você corta, Não tinha outras. como bloquear, né? E aí eu aprendi um caminho. Então, nessa questão do conhecimento, eu percebi que determinadas situações para mim, particulares, me causavam um mal-estar muito grande. Aí eu agia igual você falou. Eu agia, depois eu pensava e me arrependia. Então, eu buscar pontos. Então, uma das coisas que eu fiz é determinada situação, eu não atendo o telefone da pessoa. Determinada situação, eu não vou ver a pessoa e não quero que essa pessoa me veja. Determinadas situações, o teu espaço é aqui e o meu é aqui. E isso foi muito saudável, tanto para mim quanto para a pessoa. Porque eu respeitava a pessoa e a pessoa me respeitava. Ponto. Isso é conhecer-se. Isso é buscar inteligência. Então eu falo muito para as pessoas, assim, às vezes as pessoas falam assim, porque eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aí você para pensar e fala assim, de tudo isso aí, de quem é de quem? Vamos falar no âmbito de trabalho. A gente chega num trabalho, a gente tem N coisas para fazer. De N coisas para fazer, o que é seu e o que é meu. Sabe? Então, a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, ele tá nisso. Então, não tem como. Não dá para ser saudável se eu não tiver um equilíbrio emocional. Aí entra aquele pilar do autocuidado. Eu preciso ter um equilíbrio emocional. Eu preciso liberar endorfina? Preciso. Exercício físico é excelente, excelente. Quantas vezes, quando eu tive crises de muita coisa, de ansiedade e aquele desespero, eu tinha coisa para fazer, eu tinha casa para fazer, eu tinha criança pequena, eu tinha que estudar, eu tinha que tirar nota, eu reprovei um ano todo a minha faculdade, eu não saía do lugar, eu chorava. Eu sentava assim no meu computador e eu chorava, porque eu trabalhava, eu cuidava de casa, eu cuidava de filho, eu cuidava de roupa de passar, lá. Aí o equilíbrio emocional. Peraí. O que é prioridade? Às vezes a pessoa ela fala assim, Jô, você fala de terapia, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Né? Quantas vezes as pessoas chegam para nós e falam isso? E aí eu falo para você, se você pode até não ter dinheiro para fazer terapia, mas tem muita coisa que está ao seu alcance.
Aí entra, Marta. Vamos fazer uma análise da sua pessoa. O que você faz durante o dia? Limpo casa, faço coisa, cuido de filho, depois assisto a novelinha das 6 às das 7. Depois eu volto para a cozinha, faço janta. Aí eu fico na internet batendo papo com não sei quem. Aí começa. Aí quando o marido chega, a gente discute, porque ele faz de um jeito, eu quero de outro. Perdeu tempo. Não estou dizendo aqui que você não tem que assistir novela. Se você gosta de novela, não estou dizendo que você não possa ficar na internet. Você pode. Mas existem equilíbrios para nos ajudar na inteligência emocional. E uma das coisas, eu preciso entender o que eu quero comer. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu quero ser um idoso saudável. Aí eu sorrio para ele e falo assim, o que você faz para ser saudável? Porque a pessoa que está dizendo isso para mim está acima do peso, só come besteira. Ah, ainda está cedo. Eu só tenho 20 anos, eu tenho 30. Gente, quem já saiu dos 20 e já saiu dos 30, quem já saiu dos 40, que já foi para 50, que já saiu dos 50 para 60, sabe que é assim, né? É um piscar de olhos. E o nosso corpo é uma dívida, não é? É uma dívida. Então, é igual conta de banco. Eu tenho lá 100 mil, eu começo a gastar 100 mil, 100 mil, 100 mil, não reponho ele, 100 mil, tu olha e fala assim, nossa, 100 mil é muito dinheiro, cara. Se eu tenho 100 mil na minha conta agora, eu vou fazer uma viagem. Aí começa. Muito bem. Assim é você hoje, com 20, com 30. Eu tenho só 20 anos. Eu só tenho 30. Só que, o que você está fazendo com ele? Ah, eu durmo, eu vou para as baladas, eu bebo bastante, eu como muita besteira. E uma caminhadinha, quando eu vou no shopping, eu faço uma caminhadinha, e aí briga, aí é nervoso, aí é estressado, vai assistir tudo que é coisa que não nos alimenta emocionalmente. Então, eu não tenho dinheiro. Eu muitas vezes também não tive dinheiro para fazer terapia, mas eu me alimentava de coisas boas. Então eu escutava na. Você tem um celular, você tem uma internet, nossa, é uma fonte de muita pesquisa, é uma fonte de muita coisa boa. Não é à toa que nós estamos aqui falando disso, falando de saúde, Certo. não é? Então, tem gente que fala assim, eu odeio o celular. Eu falei, eu adoro, porque eu me formei, eu fiz cursos, eu fiz muitas cursos de vários, de graça, eu não paguei. Mas eu Sim. escolhi a janela certa. Então, caminhar não paga. Ir na praia não paga. Quantas vezes eu fui na praia sem R$ 1? Sem R$ 1 para comprar uma água de coco, tá tudo bem. Eu queria respirar o ar. Eu queria escutar o barulho do mar. Eu queria ver a grandeza que é. Gente, o mar é uma delícia. Eu gosto muito do mar. Mas, Jô, eu não moro perto da praia. Você tem um parque. Você tem uma árvore Mas olha, aí. Eu moro na minha cidade não tem praia, mas na minha cidade tem um caminho de árvores. Eu sou apaixonada pelas árvores. Então, alimentar de coisas boas. Se você sabe que aquela pessoa te faz mal, se afasta. Coloca um ponto final. Mas, Jô, essa pessoa, eu não tenho como dar um ponto final e mandar ela para longe. Então, busque os melhores momentos de estar perto. Fale menos. Olha, eu aprendi o poder do falar menos ou de não falar nada. E olha que eu sou uma pessoa que não fala, beleza, mas eu aprendi poderosamente, Marta, que falar às vezes é a melhor coisa, é não falar nada. Então, sim. equilíbrio é uma coisa muito que depende de você. Aquilo que você falou sabiamente incomoda. Fazer uma viagem para dentro não é fácil. Porque se você acha que você é bonitinha, um doce de coco, não. Eu sinto dizer que você não é, porque eu não sou. Eu estou à busca de ser boa. Eu estou à busca de ser uma pessoa melhor. Eu estou na busca, na trilha de me tornar uma mulher equilibrada, de me tornar uma mulher melhor hoje. E uma coisa, sabe, Marta, que eu acho fundamental, e isso me deixou muito doente, aí eu vou compartilhar com vocês, me comparar. Como eu queria ser igual fulano, como eu queria ser assim, equilibrada, caladinho, não sei o quê. Meu Deus,
A pessoa ficou até doente por ser tão calada, porque em alguns momentos que ela precisava falar, ela não falava. E aí, quando ela não fala, ela implode para dentro, e aí vem as N doenças. Então, você que está aqui agora nessa live, que está nos ouvindo, você é um ser perfeito, do jeitinho que você é. Brava, chatinha, silenciosa. Eu não sei qual é o seu perfil, mas eu sei de uma coisa: você é perfeita. Agora, que precisa de melhorias, como todos nós precisamos de melhorias. Mas o que eu quero que você entenda, que quando eu entendi, Marta, que foi a minha libertação, que é, eu falo que autoconhecimento é libertador, é porque quando eu vou para dentro de mim, quando eu olho para quem eu olho e vejo o que tem de forte em mim. E o que é forte em mim é o que vai realmente me estruturar para aquilo que é fraco. Então eu foco menos no que é fraco em mim, fortaleço o que é forte em mim. Quando eu fortaleço o que está forte em mim, eu equilibro o que é fraco. Então, isso é importante, isso é essencial. Busque coisas boas. Isso é estar no seu controle. É verdade. E o que eu costumo falar, ó, cuidar da mente é o primeiro passo para que a gente consiga aproveitar a vida da melhor forma e da maneira e como merece ser vivida, né? É, ter clareza das coisas, ter clareza do que acontece ao seu redor. E, gente, não é caro você se alimentar melhor, olha só. Alimentar a mente, alimentar as emoções e até comer mesmo, tá? Você pode começar evitando açúcar, tá? O que acontece quando a gente come muito açúcar? O açúcar é associado à sensação de cansaço e irritabilidade, tá? Então, quando a gente começa a comer menos açúcar, não estou falando para a gente parar de comer, não, doce, tá, gente? Não, não é isso. É só comer menos, tá? Observar o quanto está comendo, para que a gente não se sinta fadigado, não se sinta cansado, né? À toa. De repente te bate um cansaço, você não sabe nem por que é. Tá comendo errado. Além de pensar aí meio atrapalhado, ainda come errado. Aí potencializa tudo, né? Evitar bebida alcoólica, né? Comer mais peixes, mais folhas escuras, legumes, carne. E uma coisa que a gente comendo uma somente por dia, uma só, vai ajudar, tá, na produção de um neurotransmissor, que é a serotonina, além de melhorar na sua qualidade de sono. Sabe o que que é? É nozes. E se você for nessas casas que vendem produtos naturais, você vai comprar 100 gramas, 200 gramas de nozes, dura quase, sei lá, 2 meses. Vem numa quantidade bacana, não fica caro e você está ajudando com vitamina B12, cálcio, ferro. Tudo isso te ajuda a ter mais o quê? Mais vitalidade, a ter mais disposição. Chega uma época, né, da idade aonde você não tem mais a mesma energia que você tinha, sei lá, com 15 anos, 20 anos. A gente é igual uma bateria, gente. Vai passando o tempo, a gente vai descarregando a bateria. Só que assim, não tem como recarregar. Então a gente precisa manutenção. A gente precisa otimizar tanto o tempo quanto tudo que a gente faz. Se a gente não começar a otimizar nosso tempo e desperdiçar isso, no final da vida, quando a conta chega, fica difícil, porque é mais fácil a gente olhar para frente e ver o quanto a gente ainda tem para caminhar, do que chegar lá no final e falar para si mesmo que podia ter sido diferente, né? E para todo mundo essa hora chega, para todo mundo. Ninguém foge disso. Então, quando a gente fala
E eu falo muito disso, tá? Principalmente no Instagram, eu falo muito sobre o tempo, sobre otimizar, sobre a qualidade, sobre o que a gente pode fazer, ser feliz hoje mesmo, com o que tem hoje. Não fique esperando muito, sabe, o que vem depois. Porque a partir do momento que você começar a hoje a potencializar as coisas que te levam à felicidade, consecutivamente você vai conseguir ser mais feliz, né? E assim a gente consegue não só viver melhor, se olhar no espelho e ver uma pessoa mais bem resolvida consigo mesmo, tá? Não tô falando de vaidade, não, eu tô falando de deitar a cabecinha lá no travesseiro e pensar, pô, meu, há 2 anos atrás eu estava de um jeito. Olha só como eu penso diferente hoje. Exato. E o que tem se você fez alguma coisa que não foi tão bem legal lá atrás? A experiência que você tem hoje não é a mesma que você tinha lá atrás. Então, carregar culpa é carregar bagagem desnecessária. Tem que se libertar, na verdade. Você não precisa carregar coisas que deram errado. Você precisa sim traçar novas alternativas, né? E Isso que você falou caminhar. é bem bacana, Marta. Eu falo muito isso para as pessoas, né? Nós somos tão cuidadosos com os outros, nós somos tão carinhosos com os outros. Você convida uma pessoa na sua casa e essa pessoa, sei lá, você põe a sua melhor xícara para ela tomar um café e sem querer ela quebra essa xícara. O que você faz com ela? Tá tudo Ah, a gente não bem, faz nada, eu tá tenho tudo bem. outra. O coração fica até apertado. Você fala, minha xícara, que eu tanto queria, que eu amo, que eu guardei. Mas aí você vira para aquela pessoa, engole aquela situação e fala assim: tá tudo bem, eu tenho outra. Agora, quando nós cometemos uma falha, um erro, nós somos indestrutíveis conosco. Eu aprendi, eu passei por uma situação e eu falei assim: meu, por que eu tô brigando comigo? E aí eu aprendi uma frase que eu dizia assim: tá tudo bem, Zaininha. Tá tudo bem, meu amor. Teve uma vez eu fiz isso comigo. Tá tudo bem, você errou, você já sabe. E agora vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. Você é capaz, você é forte. Então, esse amor próprio, esse zelo por você, precisa transbordar, sabe? Eu digo para as pessoas o seguinte: quando você coloca muito uma pessoa no pódio, você está tirando alguém. E esse alguém é você. Então, você pode ter pessoas que você admira, você pode ter pessoas que você fala assim: nossa, eu queria me modelar, essa pessoa é tão sábia, é tão inteligente, é tão. Ela é ela, ou ele. Mas, assim, você é. Você só precisa encontrar os caminhos. Então, pega essa pessoa, modela. Olha, essa pessoa fala bem. Aí você olha e fala: será que eu falo bem? Eu tenho umas falhas. Beleza, então vamos treinar aquilo que ela está ensinando. Só que quando você for medir na régua, você vai medir você. Você vai olhar assim: quanto eu melhorei? Tudo aquilo que a Marta me ensinou, tudo que a Marta ensinou, agora eu vou pôr em prática. Eu, Josane. Agora é a semana que eu vou me autoavaliar. Eu, Josane, com tudo que a Marta ensinou, quanto eu melhorei? Eu, Josane, melhorou dentro do que eu aprendi. Porque senão fica uma conta muito injusta, fica algo muito cobrado. E a gente já é cobrada, a sociedade nos cobra, em casa nos cobram, trabalho cobra, filhos cobram. Então, peraí, vamos colocar pontos aí. Uma coisa que você falou, e uma coisa que faz parte do autocontrole, do equilíbrio emocional, é dormir. Nós não damos muita ênfase no sono, no descansar. Precisamos descansar, né? Cada um tem seu tempo de sono, cada um fica bem. Eu, por exemplo, se eu durmo 4 horas ou 5 horas, eu Josiane, não sou ninguém. Não sou.
eu preciso dormir, eu preciso ter uma noite de sono. Então eu sei que aquela noite que eu não dormir, eu vou estar irritada. E se eu estou irritada, eu vou evitar coisas que me irritam mais. Mas, Joyce, se eu preciso conviver com aquela situação, eu falo menos. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Mas as pessoas que estão ao meu redor sabem que não é o meu momento. Se não é o meu momento, eu preciso respeitar. Eu não preciso ficar preocupada em me provar para as pessoas e ficar justificando o tempo inteiro que eu não dormi. Eu só preciso ser profissional. Eu só preciso trabalhar. Estou na minha casa, estou num dia ruim. Opa, eu estou num dia ruim. Então, as pessoas da minha casa, eu falo muito isso aqui em casa. Se eu, Josane, não puder ser Josane, então onde eu vou ser? Então, nós precisamos parar de colocar muitas fantasias em nós, sabe? A fantasia da Mulher Maravilha. Pá. No meu trabalho, eu preciso ser a mulher advogada. Da escola onde eu estudo, eu preciso ser a mulher mega inteligente. Não entendeu nada. Não sabe nem o que o professor está falando. Mas eu tenho que fazer aquela cara de mulher inteligente. Eu tenho que colocar aquele óculos, aquela maquiagem, aquele cabelo. Vamos parar de usar fantasia. Você é mais bonita, você é mais bela. Meu marido ele ri de mim porque eu falo assim, eu tô apaixonada por mim. Porque quando eu reconheço a minha força, quando eu reconheço as minhas fraquezas, viu? Eu já olhei pra mim e falei, já chorei muito olhando pro tipo de temperamento, do que eu sou capaz de fazer e do que eu fiz também, né? Aí entra aquilo que você falou, Marta. Passado. Eu não posso lá resolver nada agora, eu posso resolver daqui pra frente. Pois Então, é. é libertador, sim, é saudável, sim, né? É, mulheres, você tem um espaço no seu mercado de trabalho quando você é você. Quando você se posiciona quem você é. Agora, precisa melhorar algumas coisas? Se o teu chefe, o teu colega de trabalho fala assim, nossa, você é muito desequilibrada, você fala muito. Aí você analisa, você avalia. Não custa, né? Não Ué, custa de fazer aquela repente a análise. gente fala, às vezes, mais um pouquinho É, mesmo, né? não Mas custa fazer então, análise. Não custa, não paga. Aí você olha, você fala assim, caramba, meu, é verdade, eu falo pra caramba. Caramba, eu me desequilibrei nesse momento aqui da reunião. Nossa, eu briguei feio com meu marido de uma forma desnecessária. Eu peguei pesado com meu filho, nem precisava falar desse jeito. A gente fala muito de alucinação, a gente alucina muito, né? Hoje, se eu começo a ter pensamentos muito alucinados, assim, eu já coloco as claras logo. Eu já chego para a pessoa com quem eu tenho amizade, intimidade, porque para amigos você não pode se esconder. Para o seu esposo, para sua esposa, você tem que ser quem você é. Para o seu filho, nossa, né? Então, ó, eu tô aqui com umas ideias na minha cabeça, eu preciso que esclareça. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas nada a ver. Aí quando a pessoa fala, até parece uma coisa, né? Tira aquela venda assim e fala, nossa, é verdade. Isso é equilíbrio emocional, ó. Isso é inteligência emocional. Não vamos fantasiar a inteligência emocional. Inteligência emocional é isso. É buscar equilíbrio em todas as circunstâncias. É buscar equilíbrio, colocar as claras as coisas na verdade. Colocar na luz, né? Existe um termo na palavra que diz assim, colocar a luz, tirar das trevas e pôr na luz. Pôr as suas trevas. Eu tenho uma frase que eu gosto, sou apaixonada pela frase do Yang, que ele fala assim: todo mundo quer tocar no céu, mas ninguém quer tocar no inferno. Toque o seu inferno. Se você quer experimentar o céu, antes precisa experimentar o seu inferno. E não é o céu dos outros, é o seu. Você só vai ser plena. Eu acredito muito nisso. Você só vai ser plena. E a plenitude, ela não está enquanto você tem na conta bancária. A plenitude não está na casa que você tem de 4 quartos ou uma casinha de madeira. A sua plenitude ela não está no emprego de gerente ou de vendedor. A tua plenitude ela está em quem você é.
o quanto você é feliz dentro de você, o quanto você resiste às dificuldades, porque as dificuldades vão bater na nossa porta todos os dias, diariamente. É a conta para pagar, é um filho doente, é um luto, é uma doença, é uma enfermidade, é o desemprego. Nossa, o desemprego assola uma família. Mas uma família equilibrada emocionalmente, uma família que consegue focar na solução. Eu estou endividado, eu não tenho dinheiro, eu tenho conta para pagar. Como é que eu faço? Eu preciso pagar a conta. Como é que eu vou pagar? O que eu sei fazer? Quais são as minhas habilidades? Quais são as portas que eu posso bater hoje? Às vezes a gente busca bater portas tão longe e às vezes tem uma porta muito próxima que só está te esperando. Então, a gente fantasia muito equilíbrio emocional com algo extraordinário. E não tem nada de extraordinário. Tem de força e esforço. Muito. Muito. Muito Pois esforço. é. O equilíbrio emocional nada mais é do que você saber se relacionar. O equilíbrio emocional nada mais é do que o saber se relacionar, inclusive saber o impacto que você causa no outro. E a partir disso, você tomar decisões, escolher, continuar de repente num erro ou ir por um outro caminho. Aí é outra escolha, aí é individual de cada um, de cada ser humano. Mas basicamente é isso, é você olhar ao seu redor e ver e analisar mesmo as suas relações, né? Mas perguntar mais para si mesmo se é realmente aquilo que você precisa. Se questione, né, mais para que você consiga realmente aí colocar na prática, porque o intuito do terapeuta é fazer com que a pessoa ponha na prática o equilíbrio emocional e a inteligência emocional, né? E o autoconhecimento. E por incrível que pareça, por mais que seja claro tá falando, quando a gente, até para mim mesmo, tá? Quando eu fui colocar na prática, e olha que já faz um bom tempo aí que eu tô nessa jornada do autoconhecimento, o começo é muito desafiador. Porque no começo você se culpa, você acha que você está sendo egoísta, você acha que você está sendo poxa, eu só tô pensando em mim mesma. Não, não é isso. Que Você monstrinha. precisa sim. Hã? Que É o quê? monstrinha, né? Que Pois monstrinha, às é, vezes a gente né? olha e fala. Não é? Na verdade você precisa, né? Primeiro, acho que o que eu mais me pergunto hoje em dia, como é que eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesma? Eu sou cristã. Eu tenho profunda gratidão por Jesus Cristo e por Deus. E tenho isso como minha luz, como a minha fonte aí de fé. E é um mandamento dele, né? Amai o outro como a ti mesmo. Só que a gente Aí engole eu, o a ti mesmo, né? e como que eu vou fazer? Como é que eu sei? Aí entra empatia, que tá uma palavra show de bola, né? Todo mundo agora coloca empatia aqui, empatia ali, põe girassolzinho, e põe não sei o que, e põe não sei mais o que lá. Virou moda falar de empatia, mas a pessoa vive a empatia? Se investiga de fato para ver se você realmente está indo para onde você quer. Se pergunta, eu queria chegar em tal lugar, eu estou no caminho para chegar nesse lugar? Tenta ser sua própria bússola, porque todo mundo é capaz de fazer isso. Dá trabalho? Dá muito trabalho, só que é extremamente possível e é extremamente libertador, tá? E para as meninas, né, o recado que eu quero deixar é que a nossa vida seja um outubro rosa constante, que a gente consiga se cuidar melhor,
para que a gente consiga, assim, fazer os nossos exames de rotina, né? Como os exames ginecológicos, como os exames de toque que a gente faz em casa, né? Para saber se tem nódulo ou não no seio. Dores. Mulher não nasceu para sentir dor, não, tá? É muito errado falar que isso é coisa de mulher. Coisa de mulher que é mimimi cólica. Cólica não é mimimi, gente. Cólica em excesso pode ser endometriose, tá? E endometriose hoje acomete muitas mulheres, as mulheres não sabem. Tem mulheres que tentam engravidar muito tempo e fazem muito tratamento. E o que não deixa ela engravidar é a endometriose. Infelizmente, hoje ainda, tá? É pouco falado sobre endometriose, mas quem estiver assistindo pode entrar lá no meu Instagram e procurar as endomulheres. Elas fazem um trabalho fantástico com as meninas, indicando onde procurar, que profissional elas podem procurar para fazer os diagnósticos. E o diagnóstico da endometriose, ela não é realmente fácil, tem que fazer vários exames. E isso tudo podia ter sido muito mais explorado e hoje em dia a gente não ter tantos casos de mulheres aguardando numa fila para fazer uma cirurgia, tá? Mas por que não foi falado antes? Porque a mulher, infelizmente, principalmente no Brasil, é negligenciada. A mulher fica em segundo plano. E como eu falei no comecinho da live, ainda bem que nós temos as mulheres, né? Porque sem a mulher, não teria nada. Quem é que gera os filhos? Por mais que você adote uma criança, aquela criança nasceu do quê? Né? E o quão é importante que a gente, nós meninas, mulheres, tenhamos o outubro rosa, né? A ideia do outubro rosa vivo em nossas vidas todos os dias, sempre, porque independente de eu estar com algum problema ou ginecológico ou mental ou o que seja, primeiro lugar, tá? Que é importante a gente deixar que não tem problema nenhum você pedir ajuda. Não tem problema nenhum você falar que precisa de um auxílio, e não tem problema nenhum que você fale que você só precisa que alguém te escute. Fale. Fale das suas emoções, dê voz aos seus sentimentos, vai fazer muito bem a você. Segundo, faça sim um check-up, tá? De você mesmo. Investigue o que você está precisando. Se de repente está com excesso de peso, se precisa engordar, se precisa ir numa manicure, se precisa fazer o exame ginecológico, seja lá o que for, ou se precisa dar um abraço em alguém, seja lá o que for, faça. Não deixa para depois. Por quê? Nós seres humanos, e principalmente as meninas, nós somos seres extremamente sensíveis. A mulher, ela pode ser a Mulher Maravilha. Ela pode bater no peito e falar que ela pode com tudo. Mas emocionalmente ela é igualzinha a todas as outras. É igual, não tem muito para onde correr, tá? Ela pode ser melhor equipada. Quando eu falo de melhor equipada, ela pode ter habilidade no autoconhecimento. Autoconhecimento é um poder. Ela pode ter a habilidade do autocuidado. O autocuidado é combustível e ela pode sim, tá? Ter uma pessoa ser mais robusta. Por quê? Porque ela busca a evolução. Quando você busca a evolução, você basicamente se move. E o ser humano, ele é realmente, e ele foi feito para estar em movimento. Quando a gente fica estagnado, a gente vai definhando, tá? Então eu quero deixar para vocês que todos os dias
nós consigamos aí nos prevenir de tudo que possa nos acometer, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? E que a gente, acima de tudo, seja feliz, né? Porque o objetivo de todo ser humano é ser feliz, não é mesmo? Nós nascemos para isso, né, Marta? Nós nascemos para ser felizes. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito, assim, ninguém segura uma mulher segura. Então, é bem isso mesmo, né? Não tenham medo de se olhar. Né? É um túnel, nós somos um túnel, mas tu chega lá. E É conforme verdade. você vai entrando nesse túnel, você vai vendo beleza, vai vendo alguns espinhos. E tem rosas que precisam dos espinhos, né? Então, isso que você falou é extremamente importante. Se conhecer, ir ao médico, fazer uma análise, sim. Não vamos esperar a doença bater na porta, né? A gente escuta muito isso, a gente escuta desde criança. Se não é pelo amor, é pela dor. A gente tem que parar com essa crença, com essa prática de só buscar ajuda quando a dor bate. Quando a dor bate, tem dores que se resolvem rápido, outras já estão em determinadas condições, né? Tem casamentos que se acabam e não era para ter acabado. Tem filhos que vão embora e não era para ter ido embora. Tem mulheres que tiram suas vidas porque elas não conseguiram gritar ou a gente não viu, né? Alguém não viu. Então não vamos chegar aos extremos. Tudo aquilo que se chega ao extremo, houve já um percurso muito grande, muito grande. Se olhem, mulheres, vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são mais fantásticas do que imaginam. Existem tesouros dentro de vocês mais do que imaginam. Há muito mais beleza do que coisas ruins. Há muito mais beleza do que pedras. Então, acreditem em você, acredite no seu potencial. Eu acho que eu fico com essa frase, Marta. E tem uma frase que eu gosto muito, a necessidade de provar quem você ela só vai desaparecer assim que você souber quem você é. Essa necessidade de ficar provando para as pessoas que você é capaz, que você é isso, ela vai morrer quando você saber de verdade que você é essa mulher. Coloque para você quem é você. Mostre para você quem você é. Se tem uma pessoa que você precisa provar quem você é só você. Os demais vão olhar e falar, nossa! É igual aquela mulher que quando ela passa no dia a dia, trabalha e veste uma roupa nova, né? Simples. Aí quando é um casamento, uma festa muito chique, já passou por isso, Marta? Aí tu faz aquela maquiagem poderosa, aquele cabelo perfeito, aquela roupa que o pessoal olha e fala assim, meu Deus! Você não precisou nem falar que fez cabelo, maquiagem, foi? Só o externo faz todo mundo ficar de queixo caído. É assim. Quando você coloca essa mulher poderosa que há dentro de você para fora, deixa ela externar aí sem medo, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, onde é que você tá? É isso O aí que eu que tenho que pra ela dizer. tem aí de diferente, né? Não é? Quando você é autêntico, quando você é seguro, não é beleza, não é nada externo. Realmente Não é. é o brilho, é o brilho. E esse brilho é reluzente. E quando você é seguro e quando você consegue alcançar isso, você consegue tocar o outro, tocar a outra, e a pessoa consegue fazer isso também, porque é natural, porque é simples. E quem foi que falou que precisa ser complicado para que seja algo extraordinário? Não, pode ser simples mesmo. Não existe complicações, existe solução. É parar de ficar alimentando o problema e buscar a solução. É isso, gente. E assim, a gente vai estar marcando aí outros encontros, né, Josane?
para que a gente Certeza. possa estar falando aí de mais coisas. Então, se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, tá? Falando de algo que vocês gostariam que a gente comentasse aqui, que a gente falasse também, como, sei lá, como, enfim, o que vocês quiserem. Manda lá mensagem para a gente produz aí alguma coisa, ou simplesmente bate um papo como a gente fez hoje aqui mesmo, tá? Para que a gente possa realmente hoje foi só para conscientizar que toda mulher precisa de cuidados, tá? E não é só cuidados como prevenção de câncer de colo de útero e nem de mama. E nem não é só num mês, são todos os meses, tá? E tudo começa pela saúde mental. Quando você, até você estando doente, se você consegue realmente enxergar as coisas com clareza, até mesmo a tua doença, a tua patologia, ela vai ser vivida de uma forma diferente, tá? E as Com chances de certeza. se restabelecer, as chances de se recuperar são infinitamente maiores, né? Tem uma frase que diz assim, ó: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Então, cada dia é único. Não desperdiça, ok? Gente, muito obrigado, tá? Agradeço muito vocês aqui. Obrigado, Josane. Eu que Fiquem com agradeço. Eu que Deus agradeço. e muita luz no caminho de todos. Amém. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. E pergunte aí. Pode perguntar que a gente responde. Até a Beijo. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.